Olá, tudo bem? Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso canal, Márcio André 12 Oficial. E eu quero te chamar mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para divulgar esse canal, porque nós estamos aqui para te fazer crescer. Crescer com o apóstolo Márcio. Volto a te dizer, se você quiser colocar aqui no link sugestões de livros para que nós possamos estar analisando, conversando, falando, eu quero estar junto com você analisando esses livros, tá? Então, vamos juntos? Vamos compartilhar? Vale muito a pena, tá bom? Queridos, hoje esse vídeo, na verdade, é a conclusão do último, porque cada vídeo nós temos analisado desse livro 4 capítulos, né? Do Liderança de Sucesso através dos 12. Liderança de Sucesso através dos 12. Quero lembrar você, o livro é dividido em 3 partes, e dessas 3 partes, cada parte 12 capítulos. Fizemos 1 ao 4, 5 ao 8, 9 ao 12. Isso 2 vezes. Só que no último vídeo, gastamos o tempo, né, ou ganhamos o tempo, analisando um capítulo que eu falei que o capítulo vale o livro todo. Muitos livros, eles valem por um capítulo só. Tá? E esse livro aqui, ele é muito bom, mas esse primeiro capítulo da 3ª parte é excelente. Então eu queria convidar você agora a nós terminarmos de analisar os 3 capítulos, o 2, o 3 e o 4 da 3ª parte. Tá bom? Então vamos lá? Vamos juntos? E divulgue o nosso canal. Vamos crescer juntos, tá? Estou esperando você. No capítulo 2 da 3ª parte, olha lá, capítulo 2 da 3ª parte, nós temos aqui um assunto muito bom. Visão celular e avivamento. Tudo quanto existe se move por meio de palavra. E a palavra que determina o que seremos, traçando o caminho de vida ou de morte. Que as nossas palavras sejam de vida. E aí ele começa a falar de célula. E o que é célula? Célula é a menor parte do corpo humano que é vivo e se multiplica. Ela não é somente a menor parte, ela é a menor parte viva e que tem nela o poder de multiplicação. É o poder da semente, tá? A célula está sempre se multiplicando. Eu não sei se você sabe, seu corpo todo é formado por células. Todas as suas células morrem a cada ciclo de 7 anos, seja pelo cabelo, seja por você ir eliminando através da pele, eliminando através das suas necessidades, mas você passa por um total processo de renovação a cada 7 anos. Ou seja, se você já viveu 56 anos, eu quero dizer para você que 8 vezes você já morreu e já viveu. Como assim? Por que você está falando 56 anos? Porque eu estou perto de fazer isso. Eu estou perto de fechar mais um ciclo da minha vida. É, meu querido. Vamos lá. Então, eu quero convidar você a viver um novo ciclo. E você sabia que em Israel, para uma célula, uma autoridade acontecer, ela tem que ter no mínimo 10 pessoas, sendo um rabino e uma liderança. Então, quando Jesus estava ali com seus discípulos, quando o Espírito Santo em Atos 2 desce e há 120 pessoas, na verdade, ali existiam 12 células representando as 12 tribos de Israel. Então, tudo você vai ver que acontece e se manifesta, se quer crescer direito, pelo princípio celular. Uma criança é gerada porque uma célula se encontra com uma célula e gera uma célula. E aí vai virar um ser humano, tá? Então, o problema e a solução está na célula. Como assim? Por exemplo, quando uma igreja ela tem um crescimento explosivo, cada pessoa se torna apenas um pontinho no meio de um aglomerado. E fica muito difícil ela desenvolver o seu potencial. Ela é mais um. Ela é criada, chamada por apelidos, ninguém sente a presença ou a ausência dela. E para ela chegar
alcançar alguma manifestação de potencial é muito difícil. Porém, se essa pessoa ela vai para uma estrutura celular que tenha no mínimo 3 pessoas, no máximo 12, ela passa a ter nome, cheiro, data de nascimento, ela passa a ser importante, ela passa a fazer parte de um contexto de vida. Se ela falta, todo mundo sente falta, todos sabem o cheiro dela, todos sabem a data de nascimento, o nome dela, ela é importantíssima. Então, você precisa entender que todo conceito é uma célula. Vamos pensar nas maiores praias do planeta. Imagina uma praia que você goste muito. Você sabe o que é uma praia? Um aglomerado de grãos de areia, células. Então, o sucesso de toda a igreja, e eu vou te falar mais, até aqui no Brasil, hoje, sem medo de errar, as igrejas que mais crescem, que mais avançam, trabalham com o movimento celular. Alguns usando nomes diferentes. Porque através das células, dos grupos familiares, dos grupos de relacionamento, dos sistemas de oicos e assim vai, são tantos nomes, tá? Tantos nomes, igreja nas casas e assim vai, é que você tem apacentamento, porque senão as pessoas são multidões, como naqueles grandes festivais, nos grandes bailes, nas grandes eventos, que você é mais um. E você entra e sai e ninguém sabe que você existe. Mas, volto a te dizer, na célula você consegue fluir, tá? Quando uma pessoa abre, qual é o sucesso? Quando uma pessoa abre a sua casa para uma célula, é como ela está convidando o Espírito Santo para entrar nessa casa, convidando Deus, é a arca de Deus na sua casa. E aí você passa a entregar a sua casa ao Espírito Santo. Por quê? O que é célula? Célula é pastoreio pessoa a pessoa. Um líder cuida no máximo, tá? De 12 pessoas. Não pode ultrapassar esse número. No mínimo 3. Então vamos dizer que é um líder entrando numa casa. E ali ele vai começar um projeto. 3 pessoas. E assim vai. Como é que começa esse projeto? Com oração. Depois da oração, a palavra. Depois da palavra, o relacionamento. Então, às vezes, você começa uma célula por 1, 2 semanas só orando com aquela família. Eu vim aqui fazer uma oração e ora pela família toda. Depois de 1, 2 semanas só orando, você fala assim, eu posso deixar um texto da palavra? E aí você abre a Bíblia. E quando lê a Bíblia, não se deve ler a Bíblia e fechá-la. Se explica, você já administrou um estudo. Mais 1, 2 semanas que você orou, leu a Bíblia e ministrou um estudo, se nós já estamos falando de 4 semanas, você coloca até um louvor. E cria relacionamento, já sabe o nome da pessoa, aquela pessoa já está servindo um cafezinho para você, e assim vai. Você pede para convidar o vizinho, ou ele mesmo já convidou. E ali começa um projeto de trabalho pastoral de crescimento. Daqui a pouco, esse próprio chefe da família está liderando uma célula. Célula não pode ter pressa. Uma célula, preste atenção, ela tem duração de 1 hora. Mas quanto tempo fica uma célula numa casa? O tempo que quiser, a vida toda. Não existe discipulado inferior a 3 anos. Jesus, que foi o maior líder do mundo, Jesus que era Deus, sábio por excelência, ele levou 3 anos e meio para formar o caráter dele nos seus 12. Por que você acha que você vai levar menos que isso para formar o caráter de Cristo em alguém? Então, não tenha pressa, tá? Também não passe de 1 hora em cada reunião de célula semanal, ok? E esta célula, esse pequeno grupo, esse grupo de relacionamento, esse oikos, seja como você quiser chamar, ele fortalece a igreja. Por quê? Na igreja, esses grupos de relacionamento se encontram. Eles se encontram nas casas e eles se encontram na igreja. E quando alguém falta no culto de domingo, ele de novo começa a fazer falta, tá? Então, o segredo da célula é que a igreja é tão grande que cabe todos e tão pequena em que uma pessoa passa a ser especial e única, tá bom?
No interior da célula se abre espaço para se cumprir a verdadeira missão evangelística. Convidar uma pessoa, trazer uma pessoa, pregar o evangelho. Você volta a ser um evangelista. O que às vezes na igreja você entra e sai sem falar nada. Tá? A célula permite que a pessoa se aperfeiçoe, que a pessoa fortaleça relacionamentos, conhecimento e liderança. Ela dá espaço. Então vamos lá. Célula é uma estratégia de Deus. Tá? Célula é uma grande estratégia de Deus. Ou seja, Deus, que faz coisas tão grandes, sempre começa as suas grandiosidades em coisas pequenas. Tudo que começa grande é errado. Então, Deus começa nas coisas pequenas. É numa pequena célula que nasce um grande avivamento. E a célula, ela é um grande formador de líderes. Pessoas que nunca abriram a Bíblia, daqui a algum pouco tempo está pregando numa célula, testemunhando numa célula. Daqui a pouco está testemunhando e pregando no encontro. Daqui a mais um pouco está testemunhando e pregando na igreja. E assim sucessivamente. Célula. E aí chegamos ao capítulo 3 da terceira parte, que mostra que a célula é uma visão de autoridade espiritual. E ele começa dizendo uma frase muito bonita: faze-te amigo do Espírito Santo e ele te dará unção. Ama o modelo dos 12 e ele te dará a direção. Trabalha com células e ela te dará multiplicação. Olha que chique. É uma visão de autoridade espiritual. Você sabe qual é o problema de muita gente? É que as pessoas não entendem conceito de autoridade. Até Satanás entende esse conceito de autoridade. A maior autoridade dentro de uma casa é o pai. A maior autoridade dentro de uma igreja é o pastor. Mas quando o pastor vai orar numa casa, a maior autoridade não é o pastor, é o pai. Porque ele entrou em outro território. Satanás só entra num território quando ele é autorizado. Sem autorização, ele não entra. Autoridade se implica em revelação e conhecimento. Então, primeiro de tudo, quando a gente entra com a célula numa casa, é para resgatar princípios de autoridade naquela casa. Acima de tudo, autoridade espiritual. Quando um anfitrião, ou o mesmo líder que é o dono da casa, ele abre a casa para uma célula, ali dentro ele é a maior autoridade. O anfitrião é a autoridade, ele delega a autoridade a esse líder. E ali as coisas vão fluir de forma diferenciada. E naquela casa, tudo vai começar a acontecer. Você lembra do texto lá de Obed-Edom, quando a arca de Deus fica na casa de Obed-Edom por um tempo? E naquele tempo, a casa de Obed-Edom prospera, os animais dão crias, tudo vai bem na casa de Obed-Edom, a ponto de, quando a arca vai embora, Obed-Edom pede para ir junto com a arca e se torna porteiro da tenda onde Davi coloca a arca. Eu quero te dizer uma coisa: Deus quer restaurar a autoridade espiritual na sua casa e isso será restaurado através de uma célula. A célula, ela desenvolve autoridade por quê? Ela traz a autoridade da palavra. A Bíblia volta a ser aberta na casa. Orações voltam a ser feitas na casa. E a autoridade da palavra é a autoridade da liderança. E Deus começa a te dar situações. Deus vai te dar poder criativo, ideias, projetos, soluções, criatividade, tá? E tudo isso vem pelo princípio da autoridade espiritual geográfica dentro da sua casa. E ali, dentro da casa, começa a acontecer algo muito lindo. Por quê? Se levanta um líder. O pai, a mãe. Se tem um líder, tem que ter uma equipe. Porque tem pessoas que nunca iriam na igreja. Tem traumas, tem preconceitos, ouviram falar tanta coisa e não vão numa igreja. Mas irão na sua casa, porque gostam de você, porque você é parente, você é amigo, você é vizinho, e assim sucessivamente. E ali vão ser impactados, e ali você se torna líder, e eles se tornam uma equipe. Tudo acontecendo pelo poder da palavra.
para que o poder da palavra seja executado, você vai aprender na célula a cuidar da sua linguagem. Vigia a sua boca. Antigamente tinha uma musiquinha que era assim, cuidado, boquinha no que fala. Tudo é a palavra. Você que nunca teve um seminário, que nunca teve um conhecimento bíblico, em alguns meses está dando estudo na célula, pelo princípio da autoridade, com palavras de autoridade, você vai descobrir que dentro da tua casa, o que você fala, acontece. Porque a sua casa é o seu maior território de autoridade. E a alma, o espírito, anjos, demônios entendem isso. Tá? Entendem isso. Você já ouviu falar, né, na mitologia, no mito, na fábula, na mentira dos vampiros? O vampiro só entra numa casa se ele é convidado? Você sabe que vampiro é uma personificação, né, uma tipologia do diabo. Então deixa eu te contar uma coisa. O diabo só entra na tua casa se for convidado. Mas se você convida o Espírito Santo, ele entra. Ele também só entra onde é convidado. Jesus diz assim em Apocalipse: eis que eu estou à porta aí, bato. Se você abrir, eu entro. Quando entra, a autoridade entra. Tudo muda na sua casa. E por último, para a gente fechar esse estudo de hoje, o capítulo 4 da terceira parte, que fala que Jesus era um líder celular por excelência. Por que Jesus é líder celular? Tem dois grandes motivos. Primeiro, Jesus pregava para multidões, mas ele ensinava 12. Você lembra que eu te falei que uma célula tem no mínimo 3? No máximo 12. Ok? Então tá bom. Já está aí um dos princípios de chamar Jesus de líder celular. E por último, e não menos importante, Jesus desenvolveu o seu ministério não foi nas sinagogas. Pelo contrário, ele vivia sendo expulso das sinagogas. Ele chegava numa sinagoga, pregava, havia questionamentos. Ele pregava nas sinagogas porque ele se portava, ele se vestia e ele era chamado de rabi, que significa mestre. Daí hoje a palavra rabino, que é a mesma coisa, mestre. Tá? Mas onde Jesus mais ministrava? Nas casas. Você vai ver Jesus em todo tipo de casa, na casa da sogra de Pedro, você vai ver Jesus na própria casa, você vai ver Jesus na casa de Jairo, você vai ver Jesus na casa de Zaqueu, você vai ver Jesus na casa de Lázaro, na casa de Simão leproso, na casa onde ele tiraram o teto e entra um moço sendo carregado pelo teto, né, um paralítico. Sempre Jesus vai desenvolver o seu ministério nas casas. E é exatamente nas casas que ele alcança o maior número de seguidores. Tá? E isso rompe com o esquema religioso. Por quê? Na igreja romana, você sabe do que eu estou falando? Quando se passa em frente a um templo, se faz esse sinal. Significa o quê? Eu reconheço que Jesus mora ali, que Deus está ali. No conceito celular, Deus está na sua casa. Deus está na sua casa. E Deus age na sua casa através de você. E por que Deus está na sua casa? Porque você abriu a porta. Eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Tá? Então, eu quero te falar uma coisa. Conceito celular é o conceito de casa. É o conceito de grupo pequeno. E o que é o conceito de liderança? O conceito de liderança é ter pessoas que queiram parecer conosco. E isso é tão lindo que hoje em dia a gente está vivendo um tempo que filhos não querem parecer com seus pais. Então, quando um discípulo olha para você, vê em você autoridade, vê em você vida, vê em você virtude, a ponto de querer parecer contigo, isso é lindo demais. Isso é poderoso demais, tá? Então, o discípulo é aquele que vê em você algo que faz ele querer seguir os seus passos. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então vamos lá. Após mim, vir após mim, negue-se, tome e siga, tá? Então, como é que isso é visto?
toda liderança é estabelecida em bases de relacionamento. O que nós queremos desenvolver nas casas, nas famílias? Relacionamento, tá? Então, o que precisa? Ter um relacionamento em que as pessoas vejam Deus em você, escutem Deus através das suas palavras, vejam resultados na sua vida e queiram esses resultados para eles. Alguns vão chamar isso de desperdício. Eu vou dedicar tempo a isso. Você lembra o dia que uma mulher quis adorar Jesus, derramou perfume no pé dele? Um discípulo de Jesus falou: que desperdício. Talvez digam para você que é desperdício o tempo com Deus. Pois é. Na minha opinião, desperdício é o tempo com o pecado. Até porque no trabalho celular você vai crescer, você vai romper, você vai multiplicar, você vai alcançar. E mais do que isso, você vai ser exemplo, seguir o exemplo de Jesus. E acima de tudo, só para a gente fechar, Jesus, ele aproveitava todo tipo de circunstância, todo tipo de oportunidade para ensinar. Então, no trabalho celular, no meio da célula, no meio do andamento, no meio do discipulado, vão surgir circunstâncias. Você usa aquilo para o ensino. Jesus sempre fez isso. E esse é o convite do discipulado. Seja um líder modelo. Amém? Bom, gente, com isso a gente consegue fechar esse estudo. Vamos continuar na semana que vem com os capítulos 5 a 8 e depois vamos fechar com o capítulo 9 a 12, encerrando o estudo Liderança de Sucesso no Modelo dos 12, e vem aí um livro novo. Aproveita, já indica aqui embaixo que livro você quer que a gente analise. Vale a pena. Se o livro for grande, a gente vai desdobrar ele em mais de uma aula, tá bom? E lembre, divulgue nosso canal, participe conosco e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Graça e paz.